São Francisco News. Entrevista. Nilton Rodrigues e ouvintes, nesta semana a gestão de Márcio Correia completa 100 dias, mais precisamente na próxima quinta-feira, dia 10. Ao longo da semana, o São Francisco News promove uma série de debates e reportagens especiais para analisar o que foi feito até aqui e os desafios que ainda estão por vir. Saúde, educação e infraestrutura estarão no centro das discussões, assim como os impactos da revitalização do centro de Anápolis e o cenário econômico e de geração de empregos. Recebemos hoje aqui nos estúdios do São Francisco News o deputado federal Rubens Ottoni para avaliar as ações da gestão e também projetar o futuro da nossa cidade. Bem-vindo, deputado. Muito bom dia. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Nilton. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham aqui. Satisfação poder participar com vocês e poder contribuir nessa análise que vocês aí, com um bom jornalismo, vão fazer durante essa semana. Começando pelo eixo saúde, depois a gente passa por outras áreas, educação, infraestrutura, habitação também, deputado. Na sua opinião, nesses 100 dias que estaremos completando na próxima quinta-feira, a saúde em Anápolis, desde o início da nova gestão, avançou, ela retrocedeu? O que o senhor avalia de acordo com sua análise política e também o senhor conhecendo a cidade de Anápolis? Em primeiro lugar, Jonathan, é importante ressaltar, e eu faço questão disso, que eu desejo que a administração ela tenha sucesso. Não apenas desejo, como torço para que ela tenha sucesso e trabalho em Brasília para que a nossa cidade ela tenha uma administração realizadora e que possa contribuir para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Mas o que eu vejo no início dessa administração, e agora já chegando, já não é nem mais início, porque já estamos chegando aos 100 dias, eu vejo que a realidade que a nossa população ela está enfrentando com essa administração está muito longe da expectativa que foi criada durante a campanha e diante daquilo que foi prometido ao longo dos debates. E na área da saúde que você sugeriu para a gente poder começar a analisar, basta a gente pegar os depoimentos da população, porque de repente você falar o deputado Rubens Ottoni, ele está falando isso porque ele é do PT, ele é contra, estava na oposição, está na oposição. Não, a população, o depoimento da comunidade é muito forte. Você vê o funcionamento, as pessoas buscando o atendimento e não são atendidas, e saúde é uma coisa que não dá para esperar amanhã. Então as pessoas nos buscam, às vezes até de maneira desesperada. Tá uma idosa aqui, tá aqui desde as 8 horas da manhã, já é 2 horas da tarde, ainda não foi atendido na UPA. O que você pode fazer para nos ajudar? De maneira desesperada, nos perguntando. E às vezes a gente até tem que sair para ir lá para poder ver, e as pessoas lá, chega lá o atendimento todo. Então eu vejo que há uma dificuldade de gestão mesmo. É a questão de gestão. E eu falava isso nos debates da campanha eleitoral. Nós precisamos, a cidade vive um momento delicado, por isso mesmo precisamos de um gestor com experiência, que possa dar respostas rápidas. E o que nós estamos percebendo é essa dificuldade. Nós estamos chegando aos 100 anos e o que a gente percebe é que é uma administração que ainda está tentando entender e tentando aprender como fazer, assim a população não tem as respostas necessárias. 100 dias que serão completados na próxima quinta-feira, Nilton. Exatamente, se o deputado nos permite essa correção, Jonathan, são 100 dias, deputado? Mas falando nesse desafio dentro da área da saúde, deputado, o que falar dos desafios logísticos e operacionais para o movimento de mudança da UPA da Mulher para a UPA Central? E em cima disso também, o que falar, por exemplo, da assistência à saúde com a mudança do Hospital Alfredo Abrão para um hospital de portas abertas? São desafiadores? Eu vejo, Nilton, que o grande desafio, como eu dizia aqui, é você ter uma visão de gestão. Não adianta você mudar os nomes, não adianta você mudar a nomenclatura, se você não consegue resolver o problema do atendimento. Nós temos hoje uma UPA 24 horas na Vila Esperança que está lá estrangulada. E por que ela está estrangulada? Porque nós temos postos de saúde distribuídos pela cidade, e aí é bom ressaltar que esses postos de saúde, essas unidades básicas de saúde que nós temos na cidade, aqui nós temos mais de 50 unidades básicas de saúde espalhadas pela cidade, temos 93 equipes de atenção primária à saúde, tudo custeadas com dinheiro do governo federal.
do governo federal. Mas, infelizmente, essas unidades, elas não têm condição para dar a atenção necessária à população. Então, a população vai no posto, lá ele não é atendido, aí ele é obrigado aqui, correr para a UPA. Quando corre para a UPA, aí todos estão lá. Aí o atendimento não é adequado. Então, é preciso uma questão de gestão. E aí passa por uma mentalidade. A gestão passada apostou nas OSs como a solução para a saúde da cidade. E aí dá um problema na UPA, e hoje a UPA não está atendendo de maneira adequada, a atual administração vai lá e troca a OS. Não vai adiantar. Você troca 6 por meia dúzia. Então, é preciso mexer na gestão. E para mexer na gestão, é preciso mexer na ponta, no atendimento nos postos de saúde, para que com isso você possa desafogar, seja a UPA Mulher, seja o hospital tal, mas você vai desafogar esse atendimento. Mas é preciso ter o atendimento primário na ponta. Agora, para isso, precisa ter uma nova visão de gestão. Passa também por concurso público, para poder garantir o servidor lá na ponta, para poder atender a comunidade, atender a população. Porque você vai lá, não tem o atendimento adequado. E aí estrangula todo. Então não vai adiantar a nomenclatura, não vai adiantar falar que fechou isso aqui e abriu o outro ali, ou está inaugurando uma outra coisa. A questão é o atendimento em si e o modelo de atendimento. Nesse começo de gestão também, deputado federal Rubens Ottoni, o prefeito tomou uma atitude, até a atitude que muitos entendem, de analisar todos os contratos, né, de fiscalização de contratos. Isso também envolveu áreas sensíveis na área da saúde, falando da Santa Casa de Misericórdia e da maternidade doutora Adalberto, né, que enfrentaram alguns desafios, até a possibilidade da maternidade até fechar as portas, de acordo com o diretor doutor Olegário. De que forma o senhor analisa essa prefeitura? A gente sabe do seu trabalho, inclusive, com a Santa Casa e a maternidade, destinando emendas que são necessárias, mas a prefeitura teve esse impasse nos primeiros 100 dias, e de que forma o senhor analisa o trabalho dessas instituições e a importância delas para a cidade de Anápolis? Eu vejo que foi mais um gesto de inexperiência da administração, de não entender o papel estratégico dessas instituições. É claro que nós focamos, e eu falei aqui, o governo federal, e eu trabalho em Brasília para que nós tenhamos recursos para a prefeitura municipal cumprir o seu papel. São 51 unidades básicas de saúde em Anápolis que o governo federal ajuda no custeio, são mais de 90 equipes de atenção primária à saúde que nós ajudamos no custeio para a prefeitura. Mas as entidades, instituições como essa que você citou, e tem outras entidades também que cumprem esse papel, elas são estratégicas nesse sistema de saúde que nós queremos o bem maior, que é atender a comunidade. Então, uma maternidade doutor Adalberto, uma Santa Casa de Misericórdia, cumprem papéis estratégicos e que precisam ter atenção especial da prefeitura. É inadmissível que recursos que às vezes já estão disponíveis, que já estão no caixa da prefeitura, sejam represados, sejam dificultados, sejam atrasados no repasse para essas entidades, para essas instituições, e com isso afeta evidentemente o atendimento geral da população, porque o trabalho ele é um só, o sistema de saúde é um só, e essas instituições cumprem um papel fundamental também no apoio à saúde pública. Para que o nosso ouvinte entenda, como é que é o trâmite legal nesse processo? Quando o senhor, por exemplo, vou destinar R$500 mil para a Santa Casa, qual que é o passo a passo nesse processo até esse dinheiro chegar nas contas da Santa Casa, deputado? Só para traduzir para o nosso ouvinte. Então, é importante que a população saiba da nossa preocupação de ajudar a saúde pública no município, ajudando a prefeitura municipal e ajudando essas instituições. Agora, quando nós passamos um recurso para a Santa Casa de Misericórdia, ela vem para a prefeitura municipal e a prefeitura municipal faz esse repasse à entidade. Infelizmente, às vezes nesse trâmite, e aí não estou falando apenas da administração atual, mas usualmente às vezes não há aquela preocupação, aquele entendimento da importância de agilizar esse trâmite para que a instituição que é beneficiada com a emenda, com o recurso, ela seja atendida. E às vezes a pessoa fala, mas isso aqui não é problema meu, é problema da instituição. Não, aquela instituição, ela cumpre um papel de atender a comunidade, na medida que ela
tem esse dinheiro represado na prefeitura, ela vai ter dificuldade de levar adiante o seu serviço. Por isso é preciso entender e ter essa experiência de gestão para saber que uma e outra são muito importantes. O serviço direto da prefeitura e também o serviço dessas instituições para o bem de toda a comunidade. E agora vamos para o eixo educação. Exatamente. Jonathan, é importante sobre a questão da educação e nós acumulamos aqui numa pergunta só, deputado, 3 situações para sua análise. Por exemplo, entrega de kits escolares e uniformes e também o fornecimento de insumos para merendas escolares. Porque segundo a assessoria da gestão municipal atual, 99% está normalizado, mas mesmo assim as reclamações e as demandas chegam. E o período integral nos CIMEIs. Então são 3 situações que envolvem o mesmo universo da educação: kits e uniformes, fornecimento da merenda, que precisa e necessita estar normalizado, e o período integral nos CIMEIs. O que falar sobre isso? Novamente, o Newton, infelizmente... Não foge do... por mais que a gente torça para ter uma avaliação positiva e para que as coisas estejam normalizadas, o que a gente percebe é que esse início da administração tem muito barulho, muito vídeo, né? Muita rede social, mas na prática, quando você vai conferir com a população o resultado e o atendimento, a realidade não bate com aquilo que está sendo divulgado e muito menos com aquilo que foi prometido. Na área da educação, o que eu tenho visto, eu trabalho em Brasília como deputado federal, mas eu fico aqui sexta, sábado e na segunda e terça eu faço visitas, faço reuniões, tenho contato com a comunidade. Sem falar aquilo que o pessoal entra em contato pela rede social com a gente. Mas na área da educação, o que eu tenho visto de reclamação dos pais quanto à alimentação dos seus filhos nas escolas e nas creches é uma coisa impressionante. E o pessoal relata, olha, lá o que está tendo de comida lá é insignificante, olha, não está tendo quase nada, meu filho disse que só teve isso, só teve aquilo. Então as reclamações são intensas. Então existe um problema de gestão, porque tempo já houve para que pudesse ser solucionado, até porque numa gestão, quem entra numa gestão como o prefeito atual assumiu, ele já entra sabendo que ele precisa dar respostas imediatas, porque ele sabe que já vai iniciar o período das creches, já vai iniciar o período da escola, e não tem como você iniciar o atendimento em creche, o atendimento em escola, sem ter a questão da alimentação solucionada. Em alguns lugares o pessoal tem nos relatado, o problema é assim, não tem nem jeito de fazer, porque aqui o gás, está faltando o gás aqui na escola. Então, algum problema de gestão, ele existe. Então, é aí que eu digo que mais do que a questão específica do tema, ou saúde, ou educação, ou este ou aquele, existe um problema da experiência do gestor, de poder dar respostas mais rápidas, imediatas, diante dos problemas. Então a educação hoje, eu vejo que está muito aquém daquilo que foi propagandeado e daquilo que criou-se expectativa na nossa comunidade. Acaba de chegar aqui uma mensagem do meu xará, o Jonatas Andrade, lá da Santa Isabel, dizendo o seguinte: bom dia, Jonatas, acabei de vir de uma reunião da escola da minha filha e lá foi informado que os professores estão tendo que comprar papel A4 para fazer as tarefas, porque ainda não houve repasse por parte da prefeitura. Então, o nosso ouvinte nos informa que saiu da reunião agora e nos informa aqui pelo WhatsApp. A Arlete também questiona: Jonathan, e os uniformes? Nada ainda. Eu te pergunto, deputado, esse prazo de quase 100 dias é suficiente para alinhar esses pequenos detalhes para o início de uma administração? Com certeza. Esses não poderia esperar 100 dias, porque tem que dar resposta imediata. Quem é administrador sabe que a escola e a creche não vai funcionar 100 dias depois que ele entrar na administração.
A escola e a creche tem prazo firmado. Isso aqui começa em janeiro, este aqui o calendário de atendimento já é em fevereiro. Então a administração tem a responsabilidade de dar respostas no tempo adequado, necessário, que a comunidade necessita. Então está muito aquém daquilo que é a obrigação do gestor. Vamos agora para o eixo infraestrutura, Newton. Exatamente. O que falar, deputado, da iluminação pública? O cronograma de troca de lâmpadas previsto para ser executado e também aí a gente sempre destaca que a pauta em cima vem justamente de reclamações da população, de ouvintes, né? O que falar? Olha, eu tenho acompanhado por essas reuniões e visitas que eu faço. Eu faço, como eu disse, sempre no sábado, no domingo, segunda, terça pela manhã ainda consigo fazer algumas visitas, aí na terça eu já vou para Brasília e aí fico mais distante. Essa área da saúde e da educação tem sido aquilo que tem aparecido mais para mim. Na questão da iluminação pública, você vê o pessoal falando assim, prometeram, mas aqui ainda não chegou. Isso já apareceu para mim. Eu não tenho acompanhado de perto esse cronograma que eles apresentaram para ser estabelecido, para ser cumprido ao longo do tempo. Agora, o que eu percebo é que às vezes a divulgação que a prefeitura tenta fazer daquilo que está sendo realizado piora o impacto na comunidade, porque a comunidade começa a ficar revoltada, porque ela vê muita propaganda, vê muito vídeo na rede social e a pessoa fala, eu vou dar o exemplo disso, a pessoa no bairro falou assim, aqui não chegou nada, aqui eu estou precisando de arrumar iluminação pública e não chegou para mim. E aí ele vê que na rede social estão divulgando o que está fazendo. E a gente entende que às vezes tem um cronograma para ser chegado, mas eu vejo que do ponto de vista da estratégia, inclusive de comunicação da prefeitura, não é inteligente, porque acaba jogando a população contra a própria administração. O senhor está fazendo isso aqui agora, né? Nessa divulgação do seu trabalho e também avaliando a gestão na Rádio São Francisco, uma emissora, um rádio, né? A rádio, um veículo de comunicação. O senhor foca só no seu Instagram, deputado? Eu já sei a resposta, mas assim, só qual a sua análise, né? De focar só em um nicho, né? De comunicação e em detrimento, por exemplo, a dona Maria lá no Recanto do Sol, que nem tem celular. Como é que ela vai ficar sabendo da sua ação, por exemplo, se o senhor tivesse esse perfil só de Instagram, por exemplo? Evidentemente, né? A rede social, a gente sabe a importância da rede social, a importância de um Instagram, de um Facebook, mas é preciso a gente entender quem é gestor, quem tem a realidade, quer dialogar com toda a comunidade, os meios de comunicação, papel fundamental que rádio, TV e outros meios têm de estratégia, como eu disse, num sistema mais global. Quando eu falava da saúde, eu falava das instituições, entender o sistema mais global. Então, falar numa rádio como a Rádio São Francisco, outras emissoras, o impacto é muito maior e a credibilidade e a atenção, porque aqui também chega a ida e a vinda. Então, é por isso que às vezes eles estão com essa dificuldade. E eu vejo que é inexperiência de quem está na gestão, porque infelizmente eu espero até que eles possam rapidamente reverter essa situação, perceber o equívoco nessa parte da comunicação também, porque é preciso dialogar com a comunicação, com esses meios tradicionais da comunicação e que têm o contato direto com a comunidade. Deputado, tem um serviço que está sendo prestado nessa atual gestão, que tem sido elogiado por comerciantes e pela população também, que é a remoção de fios nos postes da cidade, né, melhorando, né, o aspecto principalmente no início, no centro da cidade. De que forma o senhor percebe isso? Não, eu vejo que como eu disse para você no início, eu torço para que as ações sejam as mais rápidas possíveis, ágeis, e possam com isso ajudar no desenvolvimento da nossa cidade. Essa atenção ao centro da cidade precisa ter uma ação mais profunda e mais qualificada, mais planejada. Eu avalio que é preciso ter um estudo maior para vermos como é que nós podemos requalificar o centro da nossa cidade para aproveitá-lo de maneira com a qualidade maior, de fazer com que o nosso centro seja recuperado,
reavivado e motivado para que ali a população possa ter a sua movimentação e isso reverta em qualidade de vida para a população. Essas ações que você citou aí, eu vejo como positivas, são ações que já contribuem, mas precisa fazer parte de um projeto mais profundo, mais qualificado, mais estudado, mais profissional, inclusive envolvendo instituições que tenham expertise nessa área para poder trazer um projeto mais definitivo de requalificação do centro da nossa cidade. Na sua opinião, deputado, qual é o papel do poder público na atenção também com os moradores da zona rural de Anápolis, né? A gente sabe que existem parcerias, inclusive com o governo estadual, mas nessa atenção com as estradas vicinais, né? Alguns senadores estão vindo à nossa cidade, né? Destinando emendas para esse trabalho de recuperação das estradas para que a população dessa região chegue com mais tranquilidade aos seus locais. É um papel também que deve ser durante toda a gestão de um prefeito ter essa atenção especial com quem mora na zona rural do município? Com toda certeza, numa gestão é preciso você estar preparado para ter os canais de diálogo com todos os segmentos. E para isso é preciso montar uma equipe que esteja em condições de dialogar com todos os setores. Às vezes, de maneira demagógica, uma administração chega e vai montar a sua equipe e fala assim, nós vamos economizar, então nós vamos diminuir o número de secretarias, como se isso fosse uma vantagem. E às vezes é exatamente o contrário. Nós precisamos que a administração tenha a preocupação de ter uma equipe mais ampla, que ela possa atender todos os segmentos. Por exemplo, a área rural, ter uma secretaria de agricultura atuante, preparada, com equipe estruturada para poder dialogar com os produtores rurais, para poder saber a sua necessidade maior, para saber qual o apoiamento que pode ter, inclusive criar as condições para buscar os recursos para esse atendimento. Você falou aí do governo do estado, que é uma parceria importante para o município, mas o Ministério da Agricultura também no governo federal tem ações importantes que podem ser direcionadas para os municípios, mas para isso o município minimamente precisa estar organizado, precisa ter uma secretaria de agricultura organizada, qualificada, preparada, com gestores lá que entendam da realidade e possam fazer os projetos para serem apresentados também no Ministério da Agricultura. Então é preciso fazer isso. Eu citaria também aqui a área do esporte, a área da cultura, que poderiam ter secretarias e que infelizmente trabalham como se fossem como diretorias. Às vezes nem diretoria funciona direito. Às vezes as pessoas que estão lá são bem intencionadas, querem fazer o bem, querem levar adiante, mas não têm a estrutura necessária. E às vezes a administração tenta vender isso como se fosse vantagem. Não, nós estamos economizando. Não, uma gestão para atender a expectativa da comunidade, ela precisa montar uma equipe, qualificar essa equipe, prepará-la para fazer os projetos necessários, para até buscar recursos, seja no governo estadual ou no governo federal, para atender as demandas do município. Pelo Instagram do prefeito, ele anunciou, deputado, a construção de cerca de 6.500 moradias populares em Anápolis por meio de um programa denominado Construindo Sonhos, né? Esse projeto deverá ser encaminhado, segundo o Márcio Corrêa, à Câmara Municipal de Anápolis. Segundo ele, a prefeitura vai subsidiar o valor da entrada e proporcionar um valor de parcela que caiba no bolso dos beneficiários. Inicialmente trabalha-se com um valor na casa de 400 a 500 reais, né? De 400 a 50 mil reais, perdão. Ainda não tem muita informação sobre como vai ser esse projeto, se vai ter apoio do governo estadual, né? A informação fica muito ainda contraditória em algumas situações. É possível, diante da realidade do rombo que o prefeito disse que encontrou nos cofres públicos, fazer um projeto desse de construção de 6.500 casas sem, por exemplo, o apoio do governo federal, na sua opinião, na realidade de hoje em Anápolis? Não, eu torço para que dê certo, né? Eu torço para que quem dera se a prefeitura pudesse fazer 10 mil casas com recurso próprio e entregar para a população anapolina. Agora, isso me parece mais uma pirotecnia, mais uma divulgação, um sensacionalismo que depois pode reverter contra a própria administração, porque causa uma frustração. Agora, eu não apenas torço para que esse programa seja um programa, ele possa acontecer, como coloco
também toda a minha disposição de, junto ao governo federal, à Caixa Econômica Federal, trabalhar os recursos necessários naquilo que diz respeito ao governo federal para poder ajudar o município. Isso nós já falamos para a própria administração municipal, e a administração municipal já dialoga com a Caixa Econômica Federal também na busca de viabilizar o programa Minha Casa Minha Vida aqui dentro da realidade da cidade. Nós temos condição de fazer moradias. Aliás, é importante destacar, aqui em Anápolis nós já temos, só nesses 2 primeiros anos do governo do presidente Lula, nos 2 primeiros anos do governo do presidente Lula, com a retomada do programa Minha Casa Minha Vida, mais de 3.000 moradias construídas com recursos do governo federal, mas em iniciativas empresariais, iniciativas individuais que vão diretamente à Caixa Econômica Federal. Não houve nenhuma iniciativa da Prefeitura Municipal. E aí eu espero que essa administração ela possa fazer o que a administração anterior não fez, poder, numa parceria, poder potencializar esse recurso que o governo federal coloca à disposição para moradias populares. Por exemplo, se a Prefeitura entra com as áreas, garante a área, o governo federal pode garantir a construção dessas casas a custo zero, naquilo que nós chamamos faixa 1 para a população até um salário mínimo, que é a demanda maior. Então, eu não apenas torço para que dê certo, como coloco-me à disposição para poder ajudar a fazer com que essas moradias populares se tornem uma realidade no nosso município, como na nossa gestão, quando nós administramos a cidade, nós fizemos vários conjuntos habitacionais, Copacabana, Leblon, Santo Expedito, vários outros que nós fizemos aqui com recursos do governo federal e que numa parceria importante com a prefeitura. Nós podemos fazer isso, estamos à disposição para colaborar. O senhor nos representa em Brasília, deputado, e para a gente encerrar essa nossa entrevista, lembrando mais uma vez aos nossos ouvintes que durante essa semana estaremos observando e ouvindo opiniões sobre a gestão do prefeito Márcio Corrêa, que completa 100 dias, mais precisamente na próxima quinta-feira, dia 10. Na sua opinião, deputado, de acordo com o que o senhor observa, o que Anápolis avançou nesses 100 dias, o que ainda precisa melhorar na sua análise como deputado federal, sendo um representante da querida Anápolis? Eu vejo que, por mais boa vontade que a administração tenha demonstrado de poder atender às expectativas da população, é necessário rapidamente colocar o pé no chão, poder perceber que o atendimento da realidade da população é a urgência de uma gestão. Então, na ponta, na área da saúde, o que é que a comunidade está buscando nesse instante? O atendimento lá nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde. Como fazer para que essas unidades básicas de saúde cumpram o seu papel? Na área da educação, as nossas crianças, sejam nas creches, nas escolas, o que elas estão necessitando imediatamente, como atender essa expectativa? Por que a alimentação, depois já de 2 meses aí de aulas, as crianças ainda estão com dificuldade no atendimento da alimentação? As vagas que ainda estão muito aquém daquilo que foi prometido, daquilo que foi sinalizado. Então eu vejo que este é o grande desafio da administração para esse próximo período, dar agilidade, se preparar para dar respostas rápidas a problemas que a população precisa de imediato no seu dia a dia. Deputado federal Rubens Ottoni, muito bom tê-lo aqui com a gente nesta segunda-feira, muito sucesso no seu trabalho lá em Brasília, representando a nossa cidade, e até a próxima. Grande abraço a vocês aí, parabéns pelo excelente trabalho de jornalismo. Abraçando também a sempre vereadora, a professora Geli Sanches, aqui também com a gente nos estúdios da 97.7. São Francisco FM. Leve a 97.7 com você no seu celular.